nosso coração, a palavra de Deus, né, que ela possa, em nome de Jesus, aquecer os nossos corações nessa noite. Você que está em casa também, que você possa ser abençoado em nome de Jesus, que você possa se unir a nós no mesmo Espírito, num só coração, para agradar o coração de Deus, amém? Você sinta à vontade, pegue a sua Bíblia, para que nós possamos juntos cultuar aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração, tirarmos esse tempinho, né, para direcionarmos todo o nosso coração, nossa força, nosso entendimento, nosso pensamento ao Senhor, amém, irmã Glória? Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu queria começar essa noite salmodiando ao Senhor. Abra a Bíblia comigo aí, você que está em casa, no Salmos 66, nós vamos declarar os 5 primeiros versículos, os 4 primeiros versículos nessa noite, e que você sinta vontade também, que você convide mais pessoas, que você possa compartilhar também esse vídeo, né, esse culto nessa noite com outra pessoa, para que ela possa ser alcançada pelo Senhor, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos, toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Nessa manhã, nessa noite, você possa entoar o Senhor, né? Você possa cantar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. E por isso nós vamos declarar nessa noite em nome de Jesus, porque Ele vive com todo o nosso coração, nós que estamos aqui. Mas primeiro vamos orar, né? Vamos consagrar esse culto, esse momento ao Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos nessa noite, pedimos ao Senhor que o teu Espírito possa fluir do nosso interior como um manancial, que possa, Pai, em nome de Jesus, tomar o nosso coração, a nossa mente, que em nome de Jesus, tanto nós que estamos aqui nesta igreja, quanto cada pessoa que está na sua casa, seja abençoado nessa noite em nome de Jesus, e que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, para a honra e glória do teu nome. Nós glorificamos a ti, ó Pai, nessa noite em nome de Jesus. Adore conosco, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. glorificado seja o Teu nome, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando esse Deus que vive entre nós, esse Deus que é santo, que é digno. Te adoramos, Jesus, exaltamos quem Tu és. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Sim, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, ao que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós te adoramos, Jesus, Teu amor é tão bom pra nós. Nós te queremos mais e mais e mais e mais. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sim, amado Deus, Tu tens sido tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Declare isso. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, ao que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. E oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te adoramos, exaltamos quem Tu és, amado Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra
santo amor de Deus. Nós te adoramos, Jesus, exaltamos a tua santidade. Exaltamos quem tu és e declaramos mais uma vez: traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Aleluia, Jesus, te adoramos, te exaltamos. Glória a Deus, amém? Vamos declarar nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém? Quantos estão desejosos para a volta do Senhor? Sei que nós estamos passando momentos de tantas tribulações, né? Muitas vezes nós desejamos isso, nós queremos isso, mas nós pedimos ao Senhor que venha com a sua misericórdia, com o seu amor, e derrame sobre todas as nações, amém? Aleluia. Adore ao Senhor. Céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Oh, declare ao Senhor, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Te louvamos, Senhor, esperamos por ti, Jesus. Ao Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem
que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, Pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fará em nossos corações. Pedimos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que possa nos tocar nessa noite, que possa falar conosco, ó Pai. Deus, Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes das nossas aflições, Tu sabes aquilo que nós estamos passando, e Tu sabes aquilo que nós precisamos de ouvir. Pai, nós sabemos que, ó Pai, não importa, ó Deus, muitas vezes nós viemos ao culto desejando ouvir algo, mas só o Senhor sabe, através da tua ação do teu Espírito, ó Pai, o que nós precisamos ouvir. Por isso, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém, irmãos? Quão bom e suave é que os irmãos estejam juntos. A você que está na sua casa, meu muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor estejam no seu coração, e a nós outros aqui, que Deus abençoe-nos, em nome de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você crer na volta do Senhor Jesus, você tem essa expectativa aí de crer na volta do Senhor Jesus? Deus tem uma palavra para nós nesta noite e perguntar para você: você tem certeza da sua salvação? Você crer na volta de Jesus? E se você crer, ou de repente você nem crer, mas onde você passará a sua eternidade? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesta noite. Se você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículo 22 e 23. Lucas 16, 22 e 23, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esta noite. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, tudo que temos e somos, declaramos que é do Senhor e para o Senhor. E desejosos, ó Deus, da Tua volta, nós declaramos também nesta noite: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe a sua vida. A pergunta que faremos então é justamente esta: onde você vai passar a sua eternidade? Onde você gostaria de passar a sua eternidade? O que Jesus falou sobre isso, né? O que Jesus falou sobre isso e como será a vida
após a morte. Tudo isso nós precisamos reiterar a cada dia. Estamos vendo dias difíceis que nós estamos vendo, e nós sabemos que Jesus está às portas. Há muitas pessoas pregando sobre prosperidade, e nós sabemos que a teologia da prosperidade, ela quase não gosta de pregar sobre a volta de Jesus, porque quando nós pregamos sobre prosperidade, nós estamos pregando algo que nós temos que nos agarrar nesse mundo, não que nós temos que viver uma miséria nessa terra, porque o Senhor Jesus prometeu para nós vida e vida abundante, amém, irmãos? Mas nós precisamos crer também que existe um céu para nós. E como a Bíblia chama o lugar em que nós passaremos a nossa eternidade? Ela dá dois nomes, o nome eternidade para quem vai para os céus, e ela também vai dizer que tormento eterno para aqueles que vão para o inferno. Céu e inferno é o que Jesus declara nesta parábola, né? E aqui nós vamos ver a história de dois homens, ou dois mendigos, porque a Bíblia diz que um era mendigo aqui nesta terra, mas o outro também mendigou na pós-vida. Um mendigo fisicamente dizendo, e o outro espiritualmente falando. Então Jesus aqui, irmãos, nesse texto, muitos defendem a ideia que aqui Jesus não falava de uma parábola, mas sim de uma história real, de duas pessoas, um fato real que vai ilustrar aqui a vida de duas pessoas, a realidade de duas almas após a morte física. É o que nós precisamos aprender nesses dias. É uma realidade de duas almas após a morte física. Essa é a realidade que Jesus conta para nós. Então dá a ideia de um crente desobediente e um crente obediente, ou de uma pessoa obediente à palavra de Deus e um desobediente. Em Mateus 25, nós queremos que você anota também aí depois para você ler em casa, que nós vamos trabalhar nesses textos também, quando Jesus disse que tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, né? Estava nu e não me vestistes. O que tem a ver isso com a nossa ida para os céus? Tem tudo a ver. E nós queremos aprender sobre isso. Então, a Bíblia vai dizer isso para nós. O rico e o pobre Lázaro, né? A Bíblia também não dá o nome de Finéias, mas para o rico. Mas um documento, ou um manuscrito em latim, vai dizer que esse homem chamava Finéias. Eles dizem que nesse escrito, está escrito assim: fogo tem sido preparado por Deus para todos os pecadores. Para todos os pecadores, na chama da qual, conforme foi indicado pelo próprio Filho de Deus, foi queimado Finéias. Jesus nunca deu nomes em parábolas, mas nessa parábola ele deu o nome de Lázaro, né? Lázaro, o mendigo, e o rico. Mas o manuscrito em latim vai trazer isso para nós, que esse homem então chamava-se Finéias. E eu quero que vocês prestem atenção nesse texto para 4 coisas que nós vamos falar e depois mostrar para você na Bíblia onde está o céu e onde também mostra sobre o inferno. Então, primeira coisa, a alma sobrevive após a morte. Você crê nisso? A alma, mesmo depois da morte, continua dotada também de razão, ela continua dotada de consciência. Também os justos desfrutarão de uma vida melhor, infinitamente melhor do que aqui nessa terra. Os justos vão gozar de uma vida melhor. Se você tem uma vida boa nessa terra, ela é incomparável à que você vai gozar após a morte. O ser humano também habilitado, habitante do além, não retorna a essa terra em momento algum, a não ser quando Jesus voltar. É o que Deus falou para nós. Nós somos projetos de Deus, fomos planejados pelo Criador, a nossa vida tem significado. Há muitas pessoas que acham que não tem significado a sua vida.
Por mais ruim que seja a sua vida, ela é uma vida boa, é o que você tem. O mais precioso que você tem é a sua vida. Se você estiver vivendo uma vida lá no hospital, nos últimos estágios da sua vida, talvez já velhinho, alguém vai estar orando por você. Alguém vai estar intercedendo por você. Alguém vai estar dizendo, Deus salva. Deus não deixa morrer essa pessoa, porque ninguém quer morrer. Nós somos preciosos para Deus. Por isso que Jesus escreveu, deixou escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos uma vida. Em João 10,10, Jesus declara que nele nós temos a vida e uma vida abundante. E que vida abundante é essa? Uma vida de certeza, que passaremos como um conto ligeiro aqui nessa terra, mas um dia nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. É o que a Bíblia nos declara nesses dias. Não basta só viver, queridos. Não basta só viver muito nessa terra, sem ter um propósito. Eu fico pensando no ladrão na cruz, ele viveu nessa terra tanto tempo, mas os seus últimos minutos nessa terra foi um encontro com o Senhor Jesus. Há pessoas que vivem muitos anos, até acima dos 100, mas vive uma vida miseravelmente falando, porque quem não tem Deus vive uma vida talvez regalada, sacudida nessa terra, mas uma vida miserável. Porque a nossa vida eternamente com Deus necessita de algumas coisas que nós devemos fazer aqui nessa terra. É uma escolha que nós fazemos aqui nessa terra. E Jesus vai dizer, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não deixe para amanhã, lógico, você deixar para amanhã como o ladrão deixou, passou pelo fio, um fio muito fininho, mas ainda houve tempo. Há pessoas que estão esperando viver uma vida regalada nessa terra para chegar ao último minuto e dizer, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ele viveu uma vida miseravelmente nessa terra também, mas a sua vida ainda assim está garantida com o Senhor eternamente. Então a alma sobrevive à morte física e ela tem um endereço certo. Há pessoas que viajam, eu vou viajar, sem destino. Alguém aqui já viajou sem destino? Eu estava em uma praia chamada Maria Farinha, depois de Olinda, e conversando com uma pessoa, um rapaz, talvez aí dos seus 30 anos, e conversa vai, conversa vem, ele diz, olha, eu estou aqui passeando, eu comprei esse Fusca, um Fusquinha, um Vox bonito, saí de férias, e eu estou passeando beira-mar, onde acabar o dinheiro, acabou as férias e o dinheiro, eu vendo esse carro, e compro a passagem e volto. Esse sim, ele saiu sem destino. Mas ele saiu pelo menos preparado com dinheiro e com carro, mas não sabia onde ele ia. Ele, eu quero ir. Onde acabar o dinheiro e os dias de férias eu volto. Eu vendo o Fusca e volto para trás. Volto para casa. Há pessoas que muitas vezes estão vivendo nessa terra sem saber o seu destino final. Eu queria dizer para você algo interessante, que você talvez sabe e não quer colocar no seu coração, viver isso. Todos nós iremos morrer. Seja nesse tempo agora, seja no tempo futuro, não sei quanto tempo, mas quem nasce um dia vai morrer. E a nossa alma, a nossa vida após morte, ela tem um endereço certo. E 2 destinos, talvez, para você que dizer assim. Existe céu e inferno. E a Bíblia diz que essa alma, então, ela sobrevive após a morte. A alma é o princípio de nossa vida consciente. É uma vida consciente do homem, é o centro da sua vontade, dos seus desejos, das suas emoções. Então a alma é a nossa psique, as nossas informações de desejos, vontade e emoções. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos chegar diante de Deus
e pedir a Deus que, ao consagrar o nosso corpo a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, não conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação dos vossos ou dos nossos entendimentos, para que nós possamos experimentar a vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. A nossa mente, a nossa alma, a nossa psique, ela tem essas vontades, desejos e as emoções. Se a gente olhar, falar pelo nome do rico aqui, chamado de Finés, a Bíblia diz que ele estava vigilante. O versículo 23 e 24 vai dizer isso aí, ó. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. 24, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe com a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele continuava com ativismo mental, ele continuava então pensando, observando algo ali, a Bíblia diz isso, vigilante, porque ele observou que lá no seio de Abraão, e Jesus está contando aqui essa história, para que nós possamos ficar atentos a quanto isso, e ele diz então que ele Abraão manda Lázaro molhar a pontinha do seu dedo e colocar na minha boca. Ele estava humilhando. Aqui na terra ele era talvez exaltado, aqui ele estava acostumado a mandar com seus privilégios, e agora, embora no inferno, ele vai reivindicar o mesmo status. Então a alma sobrevive após a morte, dá para perceber aqui nesse texto que você leu comigo. No inferno, então existe inferno, existe céu. Agora o que nós temos que decidir é para onde nós vamos, como nós vamos e com quem, porque o tempo nós não sabemos, que dia que nós vamos partir dessa terra. Uma certeza eu tenho, a Bíblia diz que a morte passou a todos, nós vamos morrer, mas a nossa vida precisa estar garantida. Veja também, o homem que antes vivia em prazeres suntuosos, talvez tomava água com gás, sabe, a pessoa que é tão arrogante que ela toma só água com gás. Se você oferecer uma água para ela, talvez com marcas inferiores, ela não toma. Ele tinha muitas águas aqui nessa terra, piscinas, podia viajar, passear, mas lá no inferno, a Bíblia diz que ele clamou por uma gota de água, através de um dedo. Então existe inferno, e existe céu, e eu pergunto para você, onde você passará a sua eternidade? Você tem preparado para isso? Porque muitos estão preparando. A minha esposa e eu, os nossos cunhados ali, meus cunhados, nós preparamos uma viagem para esse ano, mas até agora não deu certo. Mas eles estão preparando cada detalhe, sabe? Onde nós vamos chegar, onde vai passar. É saber onde você vai. É isso que a Bíblia quer que nós entendamos. O que é essa vida eterna, pós-morte. Se essa alma sobrevive, eu preciso saber. Para refrescar a minha língua. Irmãos, o inferno é um lugar em que o fogo não apaga. Jesus falou sobre isso. Enquanto muitos estão preocupados se vão passar essa pandemia aqui, e o emprego, e o salário, e tudo mais, nós precisamos nos preocupar onde nós passaremos a nossa eternidade. É isso que eu preciso saber e ter a certeza. E Jesus nos mostra então a direção. Ou você está indo para o inferno, ou você está indo para os céus. Quem vai te garantir isso? Nós aprendemos também. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, e manda, olha, tem misericórdia. O nosso Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor não tem fim, se renova em nossas vidas a cada manhã. A misericórdia está acessível a cada um de nós. Mas ele primeiro esperou chegar no lugar, no inferno. Ele clamou: tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas.
A alma sobrevive após a morte. Estou atormentado em chamas. É o que a Bíblia diz. Finéias fez uma escolha na terra, a escolha da ganância, a escolha do orgulho. Ele amou o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeira carta de João 2,15, 16, 17. Esse amor apegado ao mundo pode te levar para o inferno. Finéias amou mais as coisas do mundo. Antes ele possuía muitas riquezas, talvez difíceis de ser calculadas, talvez com muitos funcionários para calcular, auxiliares, tantas outras pessoas para ajudar, luxo, pompa. Mas ele esqueceu de um Deus nessa terra. Ele viveu sem olhar para Deus. E a Bíblia diz agora ele está revolto ou envolvido nas chamas do inferno. Em Lucas 18, abra por favor a sua Bíblia, por favor, Lucas 18, está logo aí à frente. Jesus vai conversar com um jovem, um líder religioso. Lucas 18, 24, está logo aí à frente na sua Bíblia. Jesus vai falar no versículo 18 sobre certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18, 18 começa a falar desse texto aí. E Jesus conversando com ele, e ele diz: bom mestre. Jesus falou assim: não tem um bom senão Deus. Versículo 19. Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus fala: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele replicou: tudo isso tenho feito, desde a minha mocidade. E quando Jesus lhe diz: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas coisas, ficou triste, porque era riquíssimo. Então Jesus, conversando com seus discípulos, versículo 24, e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas, porque esses estão apegados. Ele conhecia os mandamentos. A Bíblia o chama de um jovem de posição. E aí no versículo 25, Jesus vai dizer: porque é mais fácil então passar um camelo pelo fundo de uma agulha, que eu entrar um rico no reino de Deus? E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus então vai dizer algo interessante. Mas ele respondeu: impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E Pedro diz: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes, ou vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Olha para você ver. Olha que você está ganhando quando você deixa pai, mãe, filhos, filhas, casas. E Jesus falou isso: quem quer ser meu discípulo, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Receberão muitas vezes mais, tanto nesse reino, quanto no outro reino. Então olha para você ver como que é interessante. Você receberá nesse reino, vida abundante nesse reino, e muito mais no outro reino. Então existem dois reinos: o reino terreno e o reino eterno. Lembra que Jesus falou para Nicodemos assim: se eu falo para você das coisas terrenas e você não entende, quanto mais eu falar das celestiais. Então nós precisamos viver aqui nesta terra, mas lembrar que nós temos um reino, o reino dos céus. E se Jesus não voltar antes para arrebatar a igreja, nos arrebatar, nós iremos morrer. E ao pó, volte ao pó, e o Espírito volta a Deus que o deu. Olha o que ele está dizendo aí. Foi assim que Jesus fez com o povo, Deus fez com o povo no Egito. Deus tirou o povo do Egito, e o povo quis voltar para o Egito. Deus disse: estou tirando vocês de lá para vocês me adorarem. Agora o homem saiu do Egito e quis adorar um outro Deus, outras coisas,
talvez adorar as riquezas. É o que nós estamos vendo aqui, um jovem rico adorando as riquezas. Quando Jesus diz, vende tudo, dá para os pobres, ele entristeceu. Deixa eu dizer para você, não é que Jesus não vai salvar os ricos, não é que os ricos não entram no reino dos céus. Os ricos aqui são aqueles que são apegados nos bens materiais, que muitas vezes entristecem de desapegar em muitas coisas. E nós vamos desapegar desse mundo para nos apegar a Deus. Em Lucas mesmo, no capítulo 12, Jesus vai contar uma história, que um homem, ele tinha um campo, e naquele ano ele colheu muito, mas muito. E ele chega para a alma dele, Lucas 12 vai dizer isso. Ele chega para a alma dele e diz assim, minha alma, nós temos muitos bens em depósito. Eu preciso fazer mais depósito para colocar mais mantimento. E a Bíblia diz assim, que Deus, pode ler no versículo 20, e Deus diz assim, Deus diz, louco, nesta noite, se pedir a tua alma, o que você tem para oferecer, quem falou foi Deus. Louco, nesta noite, se pedir a tua alma, o que você tem para oferecer? E o versículo 21 vai dizer assim, para quem você tem preparado, o que você tem preparado, para quem será? A si mesmo. Você está preparando riqueza para si mesmo, não para Deus. O versículo 21 vai dizer, você está preparando riqueza para você e não para Deus. O que você tem preparado? Porque nós precisamos saber que nós temos uma vida nessa terra, mas teremos também uma vida eterna ou um tormento eterno. Vai depender para quem você está trabalhando. Vai depender para quem você está enriquecendo. Então, onde você passará a sua eternidade? O ateu, ele não crê no Senhor Deus, incrédulo. E há muitas pessoas que estão dentro da igreja também que são incrédulas ou incrédulos. Eles não creem na volta do Senhor Jesus, estão vegetando, estão vivendo uma vida natural, esquecendo da sobrenatural do Senhor. Ambição, diz o Bill Gates, ambição e conquista sem contribuição não tem nenhum significado. Às vezes muitas pessoas estão ambiciosas por muitas coisas, desejosas, conquistando muito, mas não tem objetivo. Qual é o objetivo de tudo que você está conquistando? Romanos 11, 33 a 36 vai dizer sobre isso. E 36 diz, porque dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Não adianta viver para a sua própria glória e ambição. Isso foi um homem dos homens mais ricos aí que disse. Na verdade, a Bíblia diz, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão inquieta, amontoam-se riquezas e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, isso é o salmista dizendo, Salmo 39, 6 e 7, ele vai dizer algo interessante. Depois das pessoas amontoar suas riquezas, não saber quem as levará, porque é assim que você sabe disso, amontou as riquezas e não sabe quem as levará. E o salmista no Salmo 39, versículo 7, diz, e agora, Senhor Deus, o que espero eu? Ele diz, a minha esperança é o Senhor. Amontoa tantas coisas, não sabe quem as levará, mas o salmista ele vai declarar, e agora, Senhor, o que espero eu? A minha esperança é o Senhor. O salmista no Salmo 73, ele vai dizer também que ele estava olhando para a riqueza dos ímpios, para a fartura dos ímpios, que eles se engordam de riquezas e mais riquezas, e ele quase escorregou, até que ele olhou para Deus, ele olhou para o santuário de Deus, e ele diz agora, Senhor, o que tem eu nos céus além de ti, na terra? O que há que eu me compraza mais que a ti? Olha o nosso desejo, o desejo nosso deveria ser pensar nos céus, onde nós passaremos a nossa eternidade, e nós escolhemos isso. Muitos acham que a vida é só aqui e agora, querem aproveitar, destruir, mas a vida
ela não é sua, ela é de Deus, ela pertence a Deus. Talvez a riqueza, as forças, a nossa beleza, ela vai passar. E o pregador diz: vaidade, vaidade. Eu já estou passando dos 49. Eu fui criança, adolescente, jovem. A Roberta está fazendo aí ontem 18 anos, né? Que Deus abençoe sua vida. É bom demais. Roberta deve olhar para nós, nós esses velhos aí, né, Roberta? Nossa, o povo está velho, né? Vai chegar lá. Nós vamos envelhecer. Nós vamos passar. Vai chegar um dia que esses degraus aqui dessa igreja vai ser difícil eu subir neles. Vou precisar de alguém para me ajudar, porque a vida passa. E a Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro. Vai passar. Mas e quando passar? Para onde nós estamos indo? Todos os dias nós ficamos velhos. Por mais que nós achamos que essa vida não vale nada, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Ricos para Deus, Mateus 10, 28, abre lá para mim, por favor. Mateus 10, também vai declarar algo interessante. Mateus capítulo 10, versículo 28, diz assim, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Às vezes você está temendo pessoas aí que só pode matar o corpo. Ele diz: não, temei antes aquele que pode matar a alma, antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Só Deus pode fazer isso. Versículo 32 diz assim, olha: portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, para você ir para o seio de Abraão, para você ir para os céus, como Lázaro foi, você precisa confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. 33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha para você ver, quem está negando Jesus aqui nessa terra por algum motivo, você está trocando Deus por riquezas, por outras coisas mais, por vanglórias, por tantas vaidades. Jesus disse que vai chegar diante de Deus, e se você não confessar aqui, lá diante de Deus também, Ele não vai confessar o seu nome perto de Deus. Aquele que negar Ele aqui diante dos homens, Ele vai negar também diante de Deus. O versículo 38 diz assim, olha: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não desfaz dessas coisas, quem não desapega dessas coisas desse mundo, não pode ser discípulo de Jesus. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Talvez você não saiba fazer essas contas, mas a conta é: vai se despindo de tudo desse mundo, perca a sua vida em amor ao Senhor Jesus. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, que muitas vezes são mortos pelo amor da cruz, pelo amor do Evangelho. Você está perdendo a sua vida nesse mundo é quando você está desfazendo dele. Quando as pessoas olham para você, desprezível como olhou para Jesus, os seus próprios irmãos o desprezou, os judeus o desprezaram, mas Deus o honrou. Se você quer ter uma vida eterna, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Quem não deixar pai e mãe, versículo 37 diz: quem não deixar pai e mãe, ou quem ama o pai e a mãe, domingo é dia dos pais, mas a Bíblia diz: quem ama mais o pai ou a mãe, quem ama mais os filhos, irmãos, do que a ele, não é digno dele. É isso que Deus está dizendo para nós. Então, para você entender, a alma sobrevive após a morte. Temei antes aquele que pode matar, ou lançar e fazer perecer, tanto o corpo como a alma no inferno. Então a alma sobrevive. Lázaro estava no seio de Abraão. A Bíblia diz isso. E o rico, que na verdade era um mendigo, espiritualmente lá no inferno falando, miserável, ele estava queimando em chamas, mas ele diz: pinga uma gotinha de água, tem misericórdia de mim. Só que aí já foi tarde demais. A alma também, depois da morte,
ela continua também ainda consciente. O versículo 24 vai dizer isso, quando ele reivindica tudo isso. Olha o versículo 27 e 28 para você entender de Lucas 16, que nós estamos trabalhando com o rico e o mendigo aí. Lucas 16, versículo 27 e 28, ele diz assim: então replicou: Pai, eu imploro que mandes a minha casa para a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele tinha consciência que ele tinha 5 irmãos. Além dele estar ali atormentado, ele diz: olha, eu tenho consciência que eu tenho 5 irmãos. Ele conseguia pensar, não conseguia? Ele poderia estar no inferno: eu estou com amnésia, eu só tenho um irmão, mas ele diz: eu tenho 5 irmãos. É interessante que ele intercedeu pelos seus irmãos, para que não venha para cá. Eu queria que você frisasse isso aí, olha. Esse homem não tinha capacidade, se ele está no inferno, mas era essa capacidade de pensar, de reivindicar, e de perceber que ele ainda tinha 5 irmãos, e que ele intercedeu o pai Abraão: peça ao Senhor que mande alguém lá na minha casa paterna, para que fale de quê? Do Evangelho, para que fale para os meus irmãos, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou de tormento. Irmãos, preste atenção nisso. Se ele não teve a oportunidade, ele sabia que aquele lugar que ele estava era um lugar que não presta, de tormentos, que nem água tinha. Ele não tinha essa consciência quando ele estava na terra. Por que agora ele quer que mande alguém na casa dele, para que fale para eles não vir para o mesmo lugar que ele estava? Será que no inferno a pessoa tem amor? No inferno, se nós temos oportunidade, a oportunidade é aqui e agora. E o rico Finéias, ele teve a oportunidade de aceitar Jesus nessa terra. Ele teve a oportunidade de falar de Jesus para os seus irmãos. Ele teve a oportunidade de reivindicar nessa terra e pedir misericórdia a Deus nessa terra. Só que agora ele está pedindo misericórdia, e a Bíblia diz que aí é tarde demais. Abraão vai dizer, no versículo 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Por que Moisés e os profetas? Por quê? Moisés e os profetas eram o centro onde Jesus estava. A mensagem central era o Messias que viria. Eles têm os profetas, eles têm Moisés. Está na lei, está escrito que Jesus viria. Ouça-nos. Hoje eles têm a igreja, eles têm pastores, missionários, evangelistas, e tem nós aqui. Você tem irmãos. Você é um cristão, você está garantido nos céus. Não deixe para a última hora. Quantas pessoas têm nos chamado na última hora: pastor, eu queria que o senhor fosse lá no hospital, o meu irmão está em coma, o meu pai está em coma, a minha mãe está em coma, eu preciso que o senhor fale de Jesus para ele não pode partir dessa terra sem ser salvo. Mas será se a pessoa pensou nisso antes? Ou talvez ela não imaginava que morreria tão rápido. Se eu imaginasse. Agora o rico está aqui, clamando misericórdia, e Abraão diz: não tem como. Eles têm Moisés e os profetas, foi deixado para eles. Pastor, mas a Bíblia diz que o profeta não tem honra em sua casa. Jesus não foi honrado na sua cidade, mas ele não deixou de pregar o Evangelho. Esse homem estava na solidão ali, irmãos, mas ele estava reivindicando algo que nós não estamos reivindicando hoje. Ele reivindicou algo que nós não estamos reivindicando: a salvação dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. Mas é preciso chegar num lugar de tormento para a gente lembrar que aquele lugar não é para os nossos amigos. E nós sabemos que existe um céu, onde não tem tormento, mas tem paz, tem gozo eterno. É para lá que nós queremos que os nossos irmãos vá conosco. Vai dizer algo interessante, Tessalonicenses 1:9, 2 Tessalonicenses 1:9 diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Irmãos, o castigo maior é a solidão eterna, é viver longe de Deus. Por isso que quando Deus falou: não vou no meio de vocês,
Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Senhor, nos mostra a tua glória. Irmãos, é terrível você ficar sem Deus. Há muitas pessoas que não creem, há muitas pessoas que não querem crer, não querem acreditar, mas vai chegar um dia, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, longe de Deus. Você já está vivendo um verdadeiro inferno nessa terra, longe de Deus, e já pensou passar o resto da sua vida na perdição eterna. Mateus 25, 46 diz: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Existe a vida eterna, existe o tormento eterno, você escolhe. Mas nós, como cristãos, como igreja, que temos também Moisés, e temos profetas, e nós temos o Evangelho, as boas novas, é necessário que nós falemos em tempo oportuno, como diz a Bíblia. Então nós precisamos entender que estão no inferno sofrendo, mas a Bíblia diz que os justos irão para a vida eterna. Veja o que o texto diz aí como prova dessa realidade. Como diz a prova aí, né? O mendigo foi levado pelos anjos, versículo 22, para o seio de Abraão. Quando o justo morre, Deus envia anjos para buscar. Há pessoas com medo. Um dia alguém falou: pastor, mas chegou um negócio esquisito perto de mim. Eu falei: repreende, porque se é esquisito não é de Deus. Quando o anjo de Deus chegar perto de você, você verá que a glória de Deus também está perto. A paz, a harmonia. Quando o justo vai partir dessa terra, ele tem paz. Ele não vive uma vida de tormento. A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, os anjos levou ele para os seios de Abraão. O que é que significa isso? Um lugar de bem-aventurança e comunhão, lugar de filiação. Jardim do Éden, os judeus, eles falavam sobre isso. Trono de glória, seio de Abraão. Então o texto apresenta, no versículo 25, Lázaro descansando. Abraão vai dizer desse jeito: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, mas os males, agora, porém, ele está consolado. Sabe, irmão, você receber consolo depois da morte é bom demais, né? Só que você nunca pensou em morrer, já? Não, como é que eu vou morrer? Como é que vai estar a minha vida? Né, Davidson? Já pensou em morrer? Solteiro? Não. Abraão vai dizer justamente: olha, está consolado e tu em tormento, versículo 25. Isso significa que a alma vai sobreviver após a morte, enquanto o rico estava em tormento, Lázaro estava em um lugar de gozo, recebeu o seu galardão nesta vida. Será o que é isso, né, irmãos? Lázaro recebeu só males. Aí nós podemos entender. Tiago vai dizer algo interessante: pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha para você ver. O rico estava na sua pompa, comida e tudo mais, e Lázaro chegava todos os dias: dá uma comidinha aí. Ele negava. Ele negava. E Tiago vai dizer para nós: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pastor, mas eu sei que as obras não salva mesmo. Obras não salvam ninguém. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus para nós. Mas as obras boas têm que estar na vida dos cristãos. Mas o rico Finéias, ele não fazia nada para as pessoas, ambicioso. E muitas pessoas estão vivendo dessa forma, cristãos. Estão pregando que Deus está sacudindo o mundo, que Jesus está voltando, mas continua pregando que você precisa encher, que você precisa só aguardar. Olha o que o texto diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Martin Luther King diz uma coisa assim: não há nada de mais trágico nesse mundo do que saber o que é certo e não fazer. O rico sabia fazer o bem e não fazia. E Jesus disse isso para nós bem claro. Mateus 25, 30, 46. Jesus vai dizer assim:
Apartará dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Estão brigando aí por direita, esquerda, centro. Você tem que brigar, sabe para quê? Para estar nos céus. E quando Jesus voltar, você está à direita do Pai. Olha o que diz o texto. E dirá ao rei e aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome. Aí você vai entender o que Jesus está dizendo. Você é um cristão, mas não abre mão do que você tem para abençoar as pessoas. A salvação, ela é de graça, a salvação é pela fé, a salvação é por Jesus. Mas Jesus declarou nesse texto aqui, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? E ele vai dizer: assim, assim, assado. Ele vai responder também ao rei, lhes dirá: e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E ele respondendo lhes disse: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, meus irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Preste atenção. A direita de Jesus, a direita de Deus, vai ser levado para os céus, gozo eterno, vida eterna. Ele vai dizer para os que estiverem então à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me recolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e não me visitaste, estava na prisão e não foram me ver. Então lhes dirá: Senhor, quando aconteceu isso? Quando tive fome, quando tive sede, quando estava nu, quando estava preso, quando estava e vocês não fez nada por mim. Quando a um destes pequenos não fizeste, vocês não fizeram a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, é isso que eu queria dizer para você. Precisamos fazer o bem para as pessoas. A salvação é de graça. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas eu preciso fazer as boas obras. E para você entender que além daqui, quando você partir, nenhum ser humano vai voltar a essa terra. Abraão não acolheu o pedido daquele homem. Versículo 29, ele não recolheu, ele não acolheu. Eu tenho 5 irmãos, para que o destino deles não venha para cá. Ele diz: não tem como, não tem jeito. Quem está no inferno não vai para o céu, quem está no céu também não vai ser lançado no inferno. Isso indica que não tem meio termo. Não tem purgatório, não tem um lugar que você vai ficar ali para purgar, não tem isso, não tem karma. O negócio é: morreu é céu ou morreu é inferno. Você decide que lugar que você quer ir. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou-lhe teria dito, vou preparar lugar. Todos nós precisamos preparar a nossa viagem futura. Após a morte, não há como você fazer nada, nem penitência, nem oração. Você pode fazer o que você quiser, que não há mais jeito. Só hoje você tem a oportunidade. Ninguém entre os mortos vem trazer mensagem para ninguém. Ninguém. E eu te desafio a dizer que alguém voltou para trazer uma mensagem para você daqueles que morreram. A não ser Satanás, que transfigura em anjo de luz, para isso ele sabe. Mas os mortos que foram, não. Ou eles estão reservados para o fogo eterno, ou estão aguardando essa ressurreição eterna no Senhor. O rico Finéias sabia da situação dos seus irmãos. Tem uma canção que eu gosto muito sempre de repetir, ela que diz: meu amigo, hoje tem tu escolhas, vida ou morte, qual vai
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde para você também. Onde você passará a sua eternidade? Se você ama, fale agora. Se você ama, fale hoje. Não deixe para amanhã. Em nome de Jesus. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vindo o juízo. Podemos cantar uma canção aqui para a gente encerrar? Enquanto eles vêm aqui, eu quero ler para você aí. Anote aí na sua Bíblia, por favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 15, e Apocalipse 21, 4, 5, até o 8, anote aí também, você possa ler em casa. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, Senhor, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa é a palavra que Deus tem para nós. Como é que nós adquirimos a vida eterna? Conhecendo a Deus e a Jesus. Enquanto eles preparam aqui, eu vou ler para você Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 7, que diz assim, olha, achou aí, dona Kátia? Apocalipse 20, versículo 7 diz assim: quando porém se completares os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém fogo dos céus os consumiram. O diabo sedutor, que deles foi lançado para o centro, para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que está assentado, que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e os céus, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos diante dele. Então se abriu os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos, que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para o dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado também no lago de fogo. E aí você escolhe. A morte, o inferno, Satanás, todos que estão ali junto com o rico Finéias, será lançado no lago de fogo. Mas nós que cremos e confessamos Jesus, nós temos a Canaã celestial, um novo céu e uma nova terra que foi preparado para nós. Feche os seus olhos aí onde você está. E pense se nesse momento você partisse dessa terra. Se Deus te chamasse para ser de contas hoje, você sabe para onde você iria, ou para onde você irá? Céu ou inferno? Lugar de gozo, vida eterna, ou lugar de tormento? Faz uma reflexão nesse dia, em nome de Jesus. Junto aos teus pés, chega para perto de Deus nessa noite. pois prazer maior não há. Me render e te adorar. Se renda aos pés do Senhor. Tudo que há em mim, Oferte a sua vida a Deus nessa noite. quero te ofertar. Talvez você está distante dele, afastou dele. Volte para ele hoje. Ainda é pouco, eu sei. Você é precioso para o Senhor. Volte para Jesus. Se comparar
Se renda aos pés do Senhor. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Essa é a vida eterna, é conhecer a Deus e Jesus. Louve a Deus nessa terra, louve a Deus até Jesus voltar para te buscar. Não importam as Não importa. Oh Jesus, nós te adoramos, Deus. Vão ficar de fora os cães, os feiticeiros, quem faz mal para os outros, que não reconhecem Jesus. Louve ao Senhor, abre o seu coração, se achegue a Deus nessa noite, volte para Jesus. Sem Deus é a vida atormentada. Mais perto de Deus, mais perto de Deus. Vai se despindo desta vida, querido. Vai arrancando da sua vida todo amor por esse mundo. Se o Senhor não estiver neste lugar, nós não queremos estar. Onde você passará a sua eternidade? Você tem preparado para isso? Confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Entregue tudo nas mãos dele. Oh Jesus, tudo que há em mim, nós queremos, Deus. Quero te ofertar, mas ainda deixa Jesus manifestar na sua vida nesse dia. Deixa Deus se manifestar na sua vida, com salvação, com restauração, com certeza. Eu sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Seja amigo de Deus. Te louvarei. Não deixa as circunstâncias te afastar de Deus. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Obrigado, Deus. Não importam as circunstâncias. Se alguém me ama, Jesus diz: guardará a minha palavra. Aquele que ama a Deus guarda a palavra. Somente a ti. Jesus virá e vai se manifestar juntamente com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a ti, Jesus. Como está a sua vida, querido, nesta noite? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você está enganando a você mesmo, ou se você acha que a vida não tem sentido, não tem valor, Jesus morreu por você. E o que Ele quer é que você não se envergonhe dEle, mas que você o confesse como Senhor e Salvador. Que você possa deixar tudo, tomar a sua cruz e segui-lo, porque é uma vida garantida para você, uma vida abundante nesta terra, mas uma vida mais que abundante nos céus te aguarda. Mas é necessário você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não espere para o amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Você que já é um cristão, não espere para o amanhã para falar de Jesus para o seu irmão, para a sua família. Não espere a pessoa ir para um leito de hospital para ouvir
a sua palavra, para ouvir as boas novas de Jesus através da sua vida. Deixa Deus te usar hoje. Deixa Deus te usar hoje. Porque lá no além para onde você vai, lá no além para onde nós iremos, seja na vida eterna, ou seja no tormento eterno, ninguém pode voltar, ninguém mais pode reivindicar e voltar a essa terra para falar do amor de Jesus. O tempo é hoje, a promessa está aqui, nós devemos falar dela hoje, porque hoje é o tempo da oportunidade, o tempo de salvação é hoje. Esse presente que Deus nos deu, que se chama hoje, é o tempo de nós declararmos que Jesus é Rei, Jesus é Senhor, e Ele veio para tirar o pecado do mundo, Ele veio para buscar o homem perdido e de volta para Deus o levar. E se você assim o deseja, você pode fazer essa oração na sua casa, onde você estiver ouvindo esta palavra, você possa voltar para Jesus, e que toda incredulidade caia por terra, em nome de Jesus. Se você tem vergonha de Jesus hoje, Ele disse que envergonhará de você amanhã. Jesus está aqui. Eu deixo essa pergunta para você: onde você passará a sua eternidade? Nos céus, para o lugar que Jesus buscará todas as ovelhas, ou no inferno, quando Ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço? Você escolhe, a escolha é sua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma noite mais que abençoada, para a honra e glória do Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, nos dando um relacionamento genuíno para com Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queremos o teu nome engrandecer.